Olá, gente! Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a revisão sobre todos os conteúdos que a gente abordou ao longo desse bloco de bromatologia. Então, a gente vai falar um pouquinho lá sobre a introdução, sobre a química bromatológica, vamos falar sobre os nutrientes, os macro e os micronutrientes, vamos falar um pouquinho sobre alimentos funcionais e quais seriam essas propriedades dos alimentos funcionais, sobre alimentos transgênicos, sobre as reações que acontecem nos alimentos. Essa aula de hoje é o momento de tirar alguma dúvida que porventura possa ter ficado ao longo do nosso conteúdo e de intensificar também o conhecimento, tá? Pegando alguma coisa que por acaso tenha deixado passar ou se aprofundando mesmo em algo que tenha gostado mais, em algo que tenha se identificado mais. Então vamos lá, vamos começar? Então, nessa nossa revisão, a gente vai começar falando um pouquinho do que é a bromatologia. A gente viu lá no começo do nosso bloco que bromatologia ela é uma ciência, né? E é a ciência que estuda os alimentos. E o que é que a ciência que estuda os alimentos, o que é que ela tem por objetivo avaliar, né? Ou estudar? Então, ela avalia a composição química, tanto qualitativa quanto quantitativa, ou seja, quais são os nutrientes que compõem aquele alimento, em que proporção eles ali se encontram, a questão da ação no organismo, do valor calórico, das propriedades físicas, das propriedades químicas, toxicológicas e também trata sobre os adulterantes e contaminantes dos alimentos. Então a gente acabou ao longo desse bloco destrinchando muito sobre a questão da composição centesimal dos alimentos e como era que a gente fazia para avaliar quanto, por exemplo, de carboidrato, de proteína tinha ali, de gordura, como é que a gente chegava ao valor calórico do alimento, e quais eram as propriedades desses macro e micronutrientes no alimento, que é o que a gente acabou destrinchando quando a gente falou de carboidrato, de proteína, de lipídios, de vitaminas, de minerais. E aí, então, a bromatologia ela é uma ciência que tem como função analisar os alimentos de forma detalhada. Então, principalmente sua composição, bem como a ação no organismo. E aí, a bromatologia ela tem a ver com o alimento. E aí, já que ela tem a ver com o alimento, já que ela é uma ciência que estuda tanto a composição dos alimentos quanto as modificações associadas a esses, a gente viu que a bromatologia, então, ela avalia ou ela tem participação, ela tem um impacto desde a produção até a venda do alimento, passando lá pela coleta, pelo transporte da matéria-prima. Por quê? Porque ao longo dessa cadeia produtiva, o alimento ele pode sofrer modificações, tá? Ele pode sofrer modificações que alterem características daquela matéria-prima inicial, que alterem tanto a sua composição nutricional, quanto alterem a presença, por exemplo, de substâncias tóxicas, de adulterantes nos alimentos. Por isso que a bromatologia avisa ou ela tem como objetivo avaliar o alimento desde a produção até a venda. Então, a gente ainda usa a bromatologia como uma questão de verificação se o alimento se enquadra nessas especificações legais quanto à presença de adulterantes, de aditivos que sejam prejudiciais à saúde, de esterilização adequada, visto que a bromatologia ela também tem como característica avaliar a questão da qualidade e quantidade dos componentes nos alimentos, se existiu ou não contaminação, a questão da embalagem dos alimentos ou do embalo dos alimentos, do envase dos mesmos, a questão dos rótulos, dos desenhos, dos tipos de letras e tintas utilizadas nos rótulos, para que não haja contaminação dos alimentos ou para que esses produtos que são utilizados para apresentar os produtos ao consumidor, no caso de tintas, no caso das substâncias empregadas nas embalagens, que elas não venham apresentar efeitos deletérios em quem vai consumir. Quando falou da química bromatológica, a gente falou dos métodos analíticos associados à detecção de adulterantes, associados à questão da composição dos alimentos. A gente viu que diferentes testes estavam voltados para avaliar, por exemplo, a quantidade de nutrientes numa determinada amostra, que quando esses nutrientes eles estavam em pequenas quantidades, outros métodos analíticos deveriam ser utilizados. A gente viu que muitas vezes o principal entrave nessa avaliação
bromatológica é principalmente o custo associado às máquinas, aos equipamentos, tá? Então, eu preciso de profissionais especializados e eu preciso também de maquinário específico para avaliação dessa composição lá do meu alimento. E aí, quais são as análises passíveis de serem realizadas lá no alimento? Então, a gente tem aí, ó, a avaliação, né, do teor de água nos alimentos, a avaliação dos carboidratos, do carboidrato como um todo e de destrinchar que tipo de carboidratos são esses, tá, gente? Vocês já devem ter pego um rótulo de alimento e vocês já devem ter visto lá, por exemplo, fibras, vocês já devem ter visto lá açúcares, dos quais vocês já devem ter visto se contém ou não lactose, né? Então, como a gente discutiu ao longo desse bloco, tudo isso é a avaliação do tipo do carboidrato que tem ali naquele alimento. Então, as análises, os carboidratos nos alimentos passíveis dessas análises, e é aquilo que a gente falou no começo da aula, tanto quantitativamente, né, quanto qualitativamente, a questão dos lipídios, isso também uma forma, então, teor, quantidade de lipídios naquele alimento, e aí a gente até conversou como é que eu faço para estabelecer valor calórico de um alimento baseando-se, né, na quantidade de macronutrientes que ele possui. Eu expliquei para vocês, claro, de forma bem superficial, tá? Como é que a gente fazia para chegar nesse valor calórico? Aqui nos lipídios é a mesma coisa. Quando a gente falou sobre lipídios, a gente falou que existiam lipídios de cadeia curta, de cadeia média, de cadeia longa, né? Que a gente tem gordura saturada, que a gente tem insaturada, poliinsaturada. Então, todas essas especificações qualitativas e quantitativas também são respondidas pela química bromatológica. A gente tem lá a questão das proteínas nos alimentos, e aí a mesma coisa. As fibras, as vitaminas e os minerais. As vitaminas e os minerais, quando a gente conversou sobre essa questão da avaliação bromatológica, a gente viu que por serem nutrientes que geralmente estão em menores proporções nos alimentos, os métodos, né, que são utilizados para a sua avaliação são distintos daqueles métodos que são utilizados para a avaliação de componentes majoritários de uma amostra. Tá bom? Mas tudo isso é avaliado lá na química bromatológica. Né, objetivo da bromatologia, que é a ciência que analisa os alimentos, dar essas respostas aqui. E aí, já que a gente falou, né, da presença disso aqui nos alimentos e que a gente falou que isso são nutrientes e que a gente separa esses nutrientes em macronutrientes e em micronutrientes, vamos falar um pouquinho do que é que seria um macronutriente, do que é que seria um nutriente primeiro e do que é que seria um macronutriente, o que é que seria um micronutriente. Então, os nutrientes, eles são componentes dos alimentos que a gente consome, né? E aí, esses nutrientes, eles vão ser metabolizados pelo nosso organismo. Então, a gente tem o processo de digestão, né, que tem como objetivo extrair aquilo que o organismo precisa para o seu funcionamento, eliminando aquilo, né, que não é necessário. Então, a gente tem o processo de mastigação, de deglutição, né? A gente tem o processo de digestão dos nutrientes, de absorção dos mesmos e de excreção, tá? Então, aí, essa questão da absorção, ela ocorre no intestino, a quebra, né, dos nutrientes em porções menores, ela pode começar a ocorrer da boca, ou lá no estômago, ou apenas no intestino. Tá, lá no nosso duodeno. Isso vai depender muito de que nutriente a gente está falando, certo? Porque cada nutriente tem uma digestão e um metabolismo próprio. Então, aqui eu estou falando de forma geral. E aí, os nutrientes, eles têm diversas funções, como fornecer energia para a manutenção da vida, como proporcionar, auxiliar o crescimento e a regeneração dos tecidos e órgãos, né? Como favorecer a absorção de vitaminas, né, como promover saciedade. Então, a gente tem uma série, né, de funções associadas aos nutrientes, tá bom? Aqui a gente vai destrinchar um pouquinho de cada um dos nossos nutrientes, dos macronutrientes, tá certo? Para a gente entender um pouco melhor o aspecto de cada um. Então, aqui eu tenho os carboidratos, né? E os carboidratos, eles são as biomoléculas mais abundantes na natureza. A gente viu que eles são formados a partir do processo de fotossíntese. Então, as plantas, elas utilizam a energia solar, né, para
para promover a fixação ali de carbonos e a partir disso, né, gerar uma energia química para a gente, quando a gente consome esses nutrientes sob a forma de carboidrato. A principal função é fornecer glicose, que é o combustível energético das nossas células, certo? Então, os carboidratos, ao serem oxidados, não estou lembrada ao certo se eu coloquei aqui, né, falando especificamente sobre cada um dos macronutrientes. Ah, sim, falei, então eu vou acabar destrinchando isso um pouco melhor mais lá na frente. Mas vou falar mais dos carboidratos, porque como eu tinha lembrado aqui, eu coloquei pouca coisa sobre eles. Então, os carboidratos, gente, eles têm como principal objetivo, né? Aliás, a quebra dos carboidratos, eles fornecem energia para o nosso organismo e a quebra dos carboidratos, ela fornece glicose. Glicose é o combustível metabólico das nossas células, é a forma como as nossas células, né, utilizam a energia que vem dos alimentos para produzir ATP, ou seja, para manter nosso organismo funcionando. A oxidação de cada grama de carboidrato fornece 4 calorias. Como assim? O que é que você quer dizer? Então, você pega lá um alimento, tá bom? E você vê no rótulo dele, lá naquela informação nutricional, que ele tem 10 gramas de carboidrato. Ele não tem nada de gordura, ele não tem nada de proteína, ele não tem vitaminas e minerais em quantidades significativas, ele é um alimento que só tem carboidrato. E ele tem lá 10 gramas de carboidrato. Então, como é que eu sei quantas calorias esse alimento tem? Então, a densidade energética do carboidrato é de 4 calorias. Então, o que é que eu sei? Que a cada grama de carboidrato oxidado, eu vou ter 4 calorias. Tenho 4 calorias, em 10 gramas eu vou ter X. Quando eu faço o cálculo aí de meio por extremos, eu vou encontrar, né, 40 calorias, certo? Então, é dessa forma que a gente chega no valor calórico dos alimentos, estabelecendo as quantidades de carboidrato, de proteína, de lipídios que ele tem, tá? Isso dos nutrientes. A gente tem o álcool, que também fornece calorias, mas o álcool fornece 7 calorias e não fornece nutrientes ou não tem papel fundamental, né, lá no nosso funcionamento corporal. Certo, gente? Então, os carboidratos, eles são poupadores de proteína, né? Também como função. Os carboidratos, eles também são carboidratos, por exemplo, de armazenamento. A gente tem, nosso carboidrato de armazenamento é o glicogênio, que a gente estoca nos músculos e no fígado. A gente tem também, como maior parte dos carboidratos, as fibras, que auxiliam lá, né, o funcionamento do trato gastrointestinal, que auxiliam na diminuição dos níveis de colesterol, nos níveis de açúcar no sangue. Então, aqui a gente tem algumas funções lá dos carboidratos. As proteínas que diferem, né, quanto à sua estrutura, porque os carboidratos e os lipídios, eles são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio. As proteínas, elas diferem porque elas possuem na sua estrutura nitrogênio. Então, as proteínas, elas são formadas por um grupamento amino, que é o grupamento que fornece o nitrogênio lá para o nosso organismo, tá bom? Aqui as proteínas estão associadas à regeneração e crescimento dos tecidos, mas também a muitas outras funções, que eu vou falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando de proteínas. Eu tenho aqui os lipídios, né? E os lipídios são nutrientes que possuem maior densidade calórica, eles fornecem ácidos graxos que são indispensáveis lá, à manutenção da saúde, que são os ácidos graxos essenciais. A gente também precisa dos lipídios para que haja a absorção das vitaminas lipossolúveis. Essas vitaminas são as vitaminas A, D, E e K. Nós falamos especificamente sobre cada uma delas, né? Quando a gente falou de vitaminas e minerais, e a gente viu que essas vitaminas, elas precisam de um transporte lipídico para serem absorvidas, né? Os lipídios, eles fazem parte lá da nossa camada, bilipídica, né? Nossa camada bilipídica lá das nossas membranas celulares. Eles estão associados ao fornecimento de energia, eles estão a isolamento térmico, a proteção de órgãos. Então, a gente tem uma série de funções também associadas aos lipídios.
A gente continua aí, gente, e a gente vê um pouquinho, né, sobre vitaminas e minerais. Esses aqui já são micronutrientes. Quais são as diferenças entre macronutrientes e micronutrientes? Os macronutrientes, eles são requeridos em maiores quantidades pelo nosso organismo. Os micronutrientes, eles são requeridos em menores quantidades. Mesmo assim, continuam sendo essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo, tá bom? Professora, por que a senhora não falou, né, lá do quanto densidade calórica, densidade energética dos lipídios e das proteínas? Eu vou falar mais um pouquinho embaixo, tá joia, gente? Que eu botei estrutura, botei tudo direitinho para vocês verem, então daqui a pouco eu faço essa abordagem. Então, as vitaminas, elas funcionam como coenzimas em muitas reações, principalmente nessas reações associadas à transformação, à produção de energia. Elas estão associadas à regulação do nosso metabolismo. A gente tem vitaminas que são hidrossolúveis, que são as vitaminas do complexo B e vitamina C, e a gente tem as vitaminas lipossolúveis, né? Aqui, as hidrossolúveis é porque elas são absorvidas, são transportadas através de um veículo aquoso, e as lipossolúveis porque elas precisam de um veículo lipídico para serem absorvidas. Então, como eu tinha dito, aqui as hidrossolúveis, vitamina C e as do complexo B, e aqui as lipossolúveis, vitamina A, D, E e K. Certo, pessoal? Os minerais. Bom, os minerais também são micronutrientes, tá? A gente tem micronutrientes que são requeridos em maiores quantidades, como sódio, como potássio, como magnésio. A gente tem micronutrientes, aliás, a gente tem minerais que são requeridos em quantidades muito pequenas, como boro, como selênio, enfim, tá? Esses são requeridos em menores quantidades para o bom funcionamento do nosso organismo. São compostos químicos inorgânicos, eles são importantes lá no crescimento, né? Conservação e reprodução humana, a questão da interferência, né, da regulação de diversas reações corporais. A gente viu a importância dos minerais, por exemplo, na regulação do equilíbrio hidroeletrolítico, né? A gente viu que a questão da contração muscular, ela tem ali o envolvimento dos minerais, né, que é essencial para que haja, por exemplo, transmissão de impulsos nervosos, regulação dos batimentos cardíacos, contração muscular. Então, os minerais, eles são essenciais nesses processos. A gente viu que vitaminas e minerais participam também das reações de oxirredução que a gente tem no nosso organismo. Então, alguns deles lá têm um papel antioxidante e esse papel está associado à questão do estresse oxidativo, do combate aos radicais livres, né, que estão associados às doenças, ao envelhecimento. A gente falou bem sobre isso, tá, ao longo das nossas aulas aí, e a gente acabou destrinchando cada uma dessas classes de nutrientes. Tá? Eu falei para vocês, quando a gente estava falando de lipídios, sobre a questão dos ácidos graxos essenciais, assim como a gente tem também aqueles aminoácidos que são essenciais e os aminoácidos que são não essenciais, não é isso? Então vamos falar um pouquinho sobre o que é que seria a essencialidade. Tá? Então, gente, essencialidade é a capacidade ou não que o nosso organismo tem de produzir um nutriente e o quanto isso precisa ser obtido da dieta para que haja o suprimento das nossas necessidades. Então, os nutrientes essenciais são aqueles que o nosso organismo não consegue produzir. Então, ele é essencial porque ele precisa ser obtido da dieta. Os não essenciais são aqueles que o nosso organismo consegue produzir a partir, né, de outros nutrientes ou de outros substratos, e aí o nosso organismo consegue funcionar adequadamente através dessa produção endógena, certo? Então, os nutrientes que o nosso organismo não produz devem ser obtidos pela alimentação. Esses são os nutrientes essenciais. Então, a essencialidade fala sobre isso. A gente falou também sobre biodisponibilidade. Então, o que seria biodisponibilidade de um nutriente? Biodisponibilidade é aquela porção que está efetivamente disponível, né, no alimento para que possa ser absorvida, utilizada lá pelo nosso metabolismo celular. Por quê? Porque existem alguns nutrientes que se encontram, né, unidos a outros, ou que determinados fatores naquele alimento impedem a utilização completa de um nutriente.
Então, não adianta eu ter o consumo desses nutrientes se ele não está disponível para o meu metabolismo. Meu organismo não vai conseguir se utilizar das suas propriedades para funcionar adequadamente. Então, biodisponibilidade é efetivamente a porção de qualquer nutriente, né, que consegue ser absorvida e utilizada pelo organismo lá no seu metabolismo celular. Aqui, então, a biodisponibilidade é a proporção do nutriente que é digerido, absorvido e metabolizado, né? E que vai se tornar disponível para uso ou para armazenamento. Então, se eu tenho qualquer alteração aqui fator que afeta a minha digestão, eu não vou ter, né, uma completa biodisponibilidade. Eu posso ter também, né, alimentos onde um nutriente interfira na absorção do outro. E aí eu também não vou ter o aproveitamento completo daquele nutriente por causa de questões associadas à absorção. E se eu tenho alguma alteração no metabolismo, eu até tenho uma ingestão do nutriente, mas eu não tenho a sua absorção em decorrência, né, de algum obstáculo aqui no meu metabolismo. Então, se ele não está disponível para digestão, para absorção e para o metabolismo, ele não vai estar disponível lá, né, para manter as nossas funções corporais adequadas, tá bom? Vamos ver quais são esses fatores intrínsecos e os fatores extrínsecos que podem afetar a questão da Existem fatores que estão associados ao próprio indivíduo, e aí vocês estão vendo, né? Fatores como a capacidade digestiva, e aí o que é que seria, né? Quais seriam os fatores que alterariam essa biodisponibilidade? Então, a questão da integralidade da mucosa, da eficiência metabólica, da integridade renal. Nosso organismo, ele funciona, né, gente, como um maquinário metabólico. Então, ao ingerir o alimento, ao mastigar, ao deglutir, né, ao ser quebrado no estômago, ao ser absorvido no intestino, os nutrientes, eles passam lá para a nossa circulação para serem distribuídos lá para os nossos tecidos. Se eu tenho, né, alteração da minha capacidade de digestão, se eu tenho uma alteração da integridade da minha mucosa intestinal, a gente tem uma superfície absortiva na mucosa intestinal que é aumentada pela presença das microvilosidades, tá certo? Então, se a gente pegar, tá bom, imagem do nosso intestino, ele parecem lá ondinhas, que são as microvilosidades, tá certo? Que se a gente esticasse, daria uma superfície muito maior, que estão associadas à absorção desses nutrientes. Existem algumas patologias que diminuem essa capacidade absortiva. Então, imagine que o indivíduo ele tem acesso ao alimento, né? Ele ingeriu o nutriente, entretanto, a capacidade de absorção intestinal paciente, desse indivíduo, ela está reduzida. E aí é por isso que ele não consegue utilizar, ele não consegue, né, fazer uso, ou ele não consegue se aproveitar dos efeitos benéficos daquele nutriente, porque há um problema ali de digestão. Muitos desses nutrientes, para serem efetivamente utilizados, eles precisam ainda ser metabolizados em órgãos como o rim, como o fígado, tá certo? Se eu tenho também alteração, né, metabólica, alteração da funcionalidade desses órgãos, eu também posso ter o comprometimento, né, do aproveitamento total dos nutrientes em decorrência dessas alterações. A questão dos fatores, eles também variam com a idade, com a presença de desnutrição, de outras patologias, tá? Existem, por exemplo, fatores no nosso organismo, como a solubilização de vitaminas e minerais, como a degradação de proteínas, que são fatores que estão relacionados, por exemplo, à produção de ácido clorídrico, à produção de fator intrínseco, que estão associados à questão da digestão dos alimentos e que isso pode alterar, né, conforme o ciclo de vida ou conforme situações patológicas específicas. O indivíduo possuir alguma doença que faz com que ele não consiga utilizar aquele nutriente ali. A má absorção, né, pode ocorrer na presença de desordens do trato gastrointestinal ou em outras doenças específicas. Então, o indivíduo ele conseguiu ingerir o alimento, ele conseguiu passar pelo processo de digestão, entretanto, na hora de absorver esses nutrientes, há uma alteração patológica ali ou outra desordem que faz com que esses nutrientes não consigam ser absorvidos e transportados ou distribuídos lá para os meus tecidos.
e aí, claro, o indivíduo vai expressar, né, uma alteração metabólica, uma alteração funcional associada à deficiência daquele nutriente. Lembrem-se sempre, né, para eu me aproveitar das propriedades benéficas de um nutriente, esse nutriente tem que ser efetivamente utilizado pelo meu organismo. Tá bom? Se eu não consigo utilizar por obstrução ou por problema em qualquer uma dessas etapas, o meu organismo pode sofrer as consequências da falta, né, de acesso a esse nutriente. Vamos falar um pouquinho dos fatores extrínsecos. Enquanto que a gente viu que os fatores intrínsecos, eles estavam ligados a quê? Estavam ligados ao indivíduo, né? Alterações fisiológicas, alterações metabólicas e funcionais que interferem na capacidade de utilização completa de um nutriente, tá? Ou de absorção completa ali de um nutriente que expresse a sua função. Os fatores extrínsecos, eles estão associados ao alimento ingerido. Então, a composição química do mesmo, ao estado físico no qual os nutrientes se encontram nos alimentos, o efeito do processamento e alguns componentes da própria refeição podem aumentar ou podem retardar, né, ou impedir a absorção desses alimentos. O álcool e as drogas também interferem na absorção. Uma coisa que a gente sempre faz na nutrição clínica, quando a gente está tratando de um paciente que tem alguma patologia, tá, gente? É a gente perguntar para ele quais são os medicamentos que ele toma, tá? Isso é muito comum na prática clínica. Por quê? Porque existe algo chamado de interação droga-nutriente que pode fazer com que determinado nutriente não esteja sendo completamente aproveitado por causa de uma interação farmacológica. Então, existem drogas que diminuem a absorção de determinadas vitaminas, né? Existem drogas que precisam ser consumidas longe dos momentos da refeição para que o efeito dela possa ser otimizado e para que não haja essa interferência na absorção dos nutrientes. Então, é algo com o qual a gente se preocupa, interação droga-nutriente. Outro tipo de interação que a gente falou aqui é a interação nutriente-nutriente. Tá? Então, existem nutrientes presentes no mesmo alimento que podem diminuir, onde um pode diminuir a absorção do outro. Quando a gente conhece essas interações, a gente consegue trabalhar, por exemplo, manipulando a dieta para que esses compostos eles sejam fornecidos em horários distintos, né, ou em refeições distintas, para que o indivíduo ele possa se utilizar adequadamente desses nutrientes. Ou a gente saber mesmo que ali aquela refeição ela vai ter uma absorção menor daquele nutriente, então que nem tudo que está sendo ofertado, né, efetivamente está sendo absorvido e que eu preciso aumentar essa oferta em outras situações ou em outras refeições. Ok? Então acho que a gente falou sobre esses fatores aqui. O álcool também interfere na absorção de alguns nutrientes. Não é incomum que a gente encontre em pacientes, né, alcoolistas deficiências de vitaminas e minerais, tanto pela interação, né, do nutriente com o álcool, quanto pela questão da diminuição da ingestão alimentar em decorrência do aumento da ingestão de álcool. Então, isso também é algo que acaba nos chamando a atenção, o que a gente acaba, né, observando lá na dieta. Falando um pouquinho sobre biodisponibilidade, tá, gente? Então, a biodisponibilidade do ponto de vista nutricional, né, ela avalia a questão da qualidade do alimento. Então, ela depende lá da composição química dele, tá? E a composição química fala sobre nutrientes que estão ali presentes, a proporção desses nutrientes, a disponibilidade digestiva e metabólica do nutriente, se há ou não a capacidade, se há integridade, né, nesses processos no indivíduo que está consumindo, a questão da complementação entre os nutrientes e das modificações sofridas durante os tratamentos tecnológicos e os tratamentos culinários. Existem vitaminas e minerais que têm maiores perdas por causa do calor ou que submetidos a altas temperaturas, né, vão apresentar diminuição de alguns compostos ou surgimento de outros compostos que podem alterar ali a absorção e utilização dos nutrientes, certo? Então, isso aqui é essencial da gente saber, para a gente entender o quanto efetivamente de um nutriente que está sendo ofertado para aquele indivíduo, né, está conseguindo ser utilizado. E aí, gente, eu voltei aqui para falar um pouquinho, já que a gente está falando sobre biodisponibilidade e a gente tem alguns nutrientes, né, que sofrem uma maior interferência desses processos,
eu queria falar sobre proteína e sobre os lipídios. Então eu falei para vocês um pouco sobre carboidratos, que eram macronutrientes, né, que tem como principal objetivo fornecer energia para as nossas células, principalmente sobre a forma de glicose, que a gente tem lá os monossacarídeos, glicose, galactose, e frutose, que a gente tem os disacarídeos, maltose, lactose, a gente tem os polissacarídeos, amido, celulose, a gente tem alguns que não são digeridos, que têm características de fibras. Falei para vocês da densidade energética de 4 calorias. Vamos falar um pouquinho sobre proteínas. As proteínas, elas divergem dos carboidratos e das gorduras, porque além de possuir carbono, né, hidrogênio e oxigênio na sua estrutura, elas possuem também nitrogênio. Então, por isso que a gente diz aqui que são compostos orgânicos nitrogenados, tá? Carboidrato é um composto orgânico? É. Nitrogenado? Não. Ele é formado de carbono, hidrogênio e oxigênio. Lipídio é um composto orgânico? É. Mas é nitrogenado? Não. É formado de quê? Carbono, oxigênio, hidrogênio. Como assim, Ariana, né? Carboidrato e lipídio são formados dos mesmos elementos? Sim, gente, são formados dos mesmos elementos, só que a proporção entre esses elementos, especialmente sobre o hidrogênio, né, é diferente, tá? Por isso que as propriedades são completamente diferentes. Então, as proteínas, elas agem no crescimento e na regeneração dos tecidos, mas falar só sobre isso das proteínas ou só sobre essa função fica muito pobre. As proteínas, elas também agem como anticorpos, elas também agem como enzimas, elas também agem como sinalizadores químicos, elas também têm função estrutural, tá? Então, a gente tem uma série de outras funções associadas aí às proteínas. Por exemplo, as imunoglobulinas, as enzimas, os nossos anticorpos, tá? Então, tudo isso é formado por proteína. Colágeno, tá? São formados a partir de ligações peptídicas. O que são ligações peptídicas, gente? Então, os aminoácidos, eles se ligam, tá certo? Através de um grupamento amino de um aminoácido, que é esse aqui, ó, meu grupamento NH2, e o grupamento carboxílico de outro aminoácido. Então, o aminoácido, que é isso que vocês estão vendo aqui, ele é a estrutura básica lá das minhas proteínas. As proteínas, elas são formadas por uma reunião de aminoácidos. Como é que esses aminoácidos se ligam uns aos outros? Então, eles se ligam por ligações peptídicas, e essas ligações peptídicas vamos imaginar que eu tenho aqui esse aminoácido, que outro aminoácido vai se ligar aqui a ele. Quem vai se ligar a esse grupamento aqui, que é o amino, vai ser o grupamento carboxílico do outro aminoácido. Quem vai se ligar a esse grupamento carboxílico aqui vai ser o grupamento amino do outro aminoácido. E aí a gente tem, a partir da reunião de vários aminoácidos, a formação das minhas proteínas, tá? Então eu tenho proteínas primárias, que é essa formada pela reunião dos aminoácidos, as secundárias, as terciárias e as quaternárias, que diz respeito à complexidade da estrutura, certo? Multi-subunidades de polipeptídeos, né? Então, os aminoácidos também são chamados de peptídeos, tá bom, gente? Então, vocês podem ver esses nomes também. Então, a funcionalidade das proteínas, né, pode ser definida como as propriedades químicas e físicas que afetam o comportamento das mesmas num sistema alimentar devido ao processamento, armazenamento, preparação e consumo. E as proteínas, elas podem ser utilizadas pelas suas propriedades de espessamento, de gelificação, de emulsificação, né, de ligação à água. A gente tem como a característica das proteínas, por exemplo, gente, a questão da gelatina, né? Então, eu tenho lá uma substância líquida e ao aplicar a gelatina, que é uma proteína, que é formada ali por proteína, eu tenho lá, né, a alteração da sua consistência, certo? Então, as proteínas, elas podem perder parte do seu valor biológico em decorrência de alterações químicas e físicas, em decorrência de armazenamento, de processamento industrial, na qual os alimentos são submetidos. E aí as principais alterações que podem ocorrer nas proteínas são desnaturação e degradação. A gente falou sobre algumas dessas alterações quando a gente falou lá sobre as reações que nos alimentos, não é isso? Então, como essas são as duas principais, a desnaturação e a degradação, aí eu trouxe para vocês. Essa aqui, ó, é a estrutura das proteínas. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei.
tá? Então, só mostrar para vocês, mas isso aqui era o que eu já tinha falado antes, tá? Então, eu tenho lá, ó, uma estrutura primária de proteínas, que é essa, deixa eu voltar para cá, essa minha primeira aqui, certo? Então, aqui é uma estrutura primária, ó, eu tenho minha reuniãozinha lá de aminoácidos, então eu tenho lisina, ligada à lisina, a glicina, a leucina, a valina, e essa aqui, né, através da união das cadeias, através das ligações peptídicas, isso aqui eu tenho a minha estrutura primária. Aqui, quando eu tenho essa estrutura de alfa-hélice, eu já tenho pontes de hidrogênio, então eu já tenho outro tipo de ligação entre os meus aminoácidos, e aí eu tenho uma estrutura secundária. Aqui, né, na minha estrutura terciária, eu já tenho uma cadeia polipeptídica, tá? E aí eu tenho um enovelamento da minha proteína. E aqui eu tenho a minha, né, lá no final, ó, eu tenho a minha estrutura quaternária, que é formada de multi-subunidades. Então, eu posso ter ali mais de uma cadeia polipeptídica e eu posso ter outras estruturas presentes também, como, por exemplo, anel porfirínico, se eu estou falando da hemoglobina, né, que é o que armazena o ferro lá na minha hemoglobina, que é a minha proteína de transporte de oxigênio. E aqui é a estrutura quaternária. Lembrando, gente, aqui a gente tem desnaturação. Aqui, não, tá? Essa aqui é uma estrutura que é mais estável. Essas outras aqui, elas, através de alterações químicas ou de físicas mesmo, como a temperatura elevada, elas podem desnaturar. Então, elas se desenrolam e perdem sua função, ok? Então, era isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Vamos continuar lá na nossa aula. E aí, o que é que acontece? As proteínas desnaturadas, elas sofrem redução de solubilidade, então elas passam a ter uma menor solubilidade devido ao aumento da exposição das substâncias hidrofóbicas. Elas são mais suscetíveis ao ataque das enzimas proteolíticas e elas sofrem modificação na capacidade de se ligar à água, que é uma capacidade muito importante lá das proteínas, tá? Além disso, elas perdem a sua atividade biológica, então se a gente está falando de uma enzima, ela vai perder a capacidade de catalisar uma reação. Se a gente está falando, né, de uma proteína ali como anticorpos que tem função imunológica, ela vai perder essa capacidade. Aumentam a reatividade química, então elas têm a maior capacidade de reagir com outras substâncias. E essas alterações, elas podem ou não ser desejáveis. Às vezes, na indústria alimentícia, ela é desejável sim, né? Como, por exemplo, quando a gente adiciona renina no leite para fazer com que ele coalhe, né? Aliás, ele talhe ali, tá? Eu tenho aqui o uso da bromelina e papaina no amaciamento de carnes. A bromelina é uma substância que a gente encontra proteína que a gente encontra no abacaxi, e a papaina é uma enzima que a gente encontra lá no mamão, tá? E aí a gente utiliza isso para amaciar carnes mais duras, porque ela tem uma ação proteolítica sobre as fibras musculares. Então ela acaba, né, diminuindo a rigidez dessas fibras e deixando a carne mais macia. A desnaturação, ela pode ser reversível ou irreversível, tá? E é um processo que é muito utilizado na indústria de alimentos. Falando um pouquinho sobre a degradação, né? A degradação desculpa, gente, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Então, é a degradação da estrutura primária, né, que consiste no desdobramento gradativo da molécula de proteína em peptonas, polipeptídeos e aminoácidos. Então, isso é o que acontece lá com a minha estrutura primária, tá? Então, pode ser provocada por enzimas autolíticas, que são do próprio alimento, ou microbianas. Isso aqui é o que afeta a estrutura primária. Desnaturação afeta nossas estruturas mais elaboradas, a secundária, a terciária, a quaternária. Então, acho que a gente falou, né? Relembramos aí proteína, vamos falar um pouquinho de lipídios. Então, os lipídios são moléculas formadas de carbono, hidrogênio e oxigênio, como eu tinha dito para vocês. Por que é que então é tão diferente dos carboidratos, que é formado pela mesma, né, ou pelas mesmos elementos? Principalmente pela proporção que os lipídios têm lá na sua estrutura. É um grupo heterogêneo de compostos que incluem os óleos, as gorduras, as ceras. Então, os óleos são gorduras que são líquidas à temperatura ambiente. As gorduras, elas são lipídios que são sólidos à temperatura ambiente. As ceras, elas possuem, né, uma característica quanto à sua forma química ali que é intermediária. São compostos
compostos insolúveis em água, mas são compostos solúveis a agentes orgânicos como o éter, como o clorofórmio. Gente, os lipídios, o que vai ditar essa característica mais líquida ou mais sólida é a característica ou é a composição dos seus ácidos graxos, certo? Então, a gente viu que os lipídios eles podem ser formados de ácidos graxos saturados, insaturados, né? E a saturação diz respeito sobre a presença de duplas ligações ou não na cadeia carbônica. A gente tem a questão dos ácidos graxos de cadeia curta, que é a quantidade, né, de carbonos que existe ali, até 6 carbonos. A gente tem os ácidos graxos de cadeia média, de 6 a 12 ou 14 ali carbonos. E a gente tem os ácidos graxos de cadeia longa, que são aqueles que possuem quantidades superiores a 12 ou 14 átomos de carbono lá na sua molécula, certo? Aqui as funções, os lipídios eles são componentes das nossas membranas celulares, principalmente pela questão hidrofóbica, hidrofílica que ele tem, né? Então a gente tem lá uma porção hidrofóbica, uma cauda hidrofóbica e uma porção hidrofílica que os tornam, né, adequados para fazerem parte dessa nossa bicamada lipídica lá das nossas células. Então a gente tem os esfingolipídios, os fosfolipídios, que são lipídios presentes nessas nossas membranas aqui, certo? A gente tem lá a questão da densidade energética, então cada grama de lipídio oxidado fornece 9 calorias aproximadamente, tá, gente? Existem, dependendo do tipo de ácido graxo que ele contém, isso pode ser... As proteínas, só falando também, elas também fornecem 4 calorias, tá? Por cada grama oxidado, como os carboidratos, e os lipídios são os nutrientes que têm maior densidade energética. Como o lipídio é uma substância que não precisa ser hidratada, diferente dos carboidratos, o nosso organismo dá preferência de estocar gordura de estocar energia sobre a forma de gordura, principalmente sobre a forma de triacilglicerol, que são 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. Por isso que o nosso armazenamento sobre a forma de lipídios é muito maior do que sobre a forma de carboidratos. Certo, gente? Aqui, isolamento térmico, proteção contra o frio, tudo isso é função lá dos lipídios. Os carboidratos, lá em cima, né? E o principal objetivo dos carboidratos é utilizar o composto funcional ali dele, que é a glicose, né? Que vai dar origem à glicose. E a gente, né? Geralmente, mas, por definição, é qualquer material comestível que não seja hidrolisado lá pelas nossas enzimas endógenas do trato digestivo. E aí as fibras, elas são essenciais para manter a integridade lá do nosso sistema digestivo. Elas são do nosso chegam ao e ali parcialmente hidrolisadas e fermentadas pela flora local. A gente tem as solúveis, que se dissolvem na água, e as insolúveis, que não têm essa capacidade. As solúveis, elas são aquelas que estão associadas principalmente à diminuição do colesterol, enquanto que as insolúveis são aquelas que estão... Vitaminas e minerais, falado para vocês lá em cima, regulam o metabolismo corporal, favorecem as reações bioquímicas, são enzimáticas, tá? Tem um papel regulador e protetor, tem ação antioxidante, função imunológica, previne anomalias orgânicas. A gente tem as hidro e as lipo, né? E quem lembra aí quais são as hidro, gente? Vitamina C e as do complexo B, e as lipo, A, D, E e K, certo? Minerais, as mesmas coisas, eu também tinha falado para vocês aqui, né? Regulam nossos processos enzimáticos, auxiliam a manutenção do equilíbrio hidrolítico, né? São essenciais ali para a estimulação nervosa e muscular. A gente falou também um pouquinho sobre alimentos funcionais, que contêm substância que tem uma atividade biológica, ou seja, além de nutrirem, além de fornecerem os nutrientes que a gente viu, como carboidrato, proteína, vitaminas e minerais, eles têm compostos bioativos que teriam, né, um papel associado à promoção da saúde e prevenção de doenças. E a gente falou sobre alguns deles, a gente falou sobre
proteína, a gente falou sobre resveratrol, a gente falou sobre licopeno, capsaicina. Existe uma série de substâncias funcionais associadas aos alimentos, tá bom? A gente falou também sobre a questão dos alimentos transgênicos, que são aqueles alimentos que sofrem manipulação, são geneticamente alterados para ter uma característica ali, né, que lhe confira algum benefício, pode ser benefício na produção ou na inserção de determinados nutrientes. A gente até conversou que essas são questões ainda, né, que precisam ser mais discutidas. Eu apresentei os prós para vocês, os contras, né, disse que eu não ia emitir minha opinião e pedi que cada um fosse crítico para a gente ver a questão dos transgênicos. Eu coloquei esse Tzinho aqui, gente, só para alertar e chamar a atenção que toda vez que no rótulo de um alimento tiver o transgênico, quer dizer que ele é um alimento transgênico ou ele foi produzido a partir, né, de ingredientes transgênicos, certo? A gente falou de algumas reações que ocorriam nos alimentos, que podiam modificar as características organolépticas, sensoriais, né? E que essas alterações, elas podiam ser físicas ou químicas, elas podiam ser microbianas, elas podiam ser bioquímicas ou enzimáticas, insetos e roedores. E aí a gente falou que essas reações, quais eram os fatores que induziam ou não? A questão da disponibilidade do substrato, da temperatura, da umidade para cada reação, pH ácido, maior ou menor. Falou da reação, né, de algumas. A reação de Maillard, quem lembra aí, então ela envolve tanto carboidrato quanto a proteína. Isso pode diminuir, né, a quantidade de proteína lá no meu alimento. A gente falou da caramelização, só envolve os carboidratos. A gente falou da formação da acrilamida, que é principalmente, né, empregar altas temperaturas na fritura dos alimentos. E essas substâncias aqui, elas podem ser tóxicas, cancerígenas ou potencialmente cancerígenas. A gente falou da degradação dos lipídios, rancificação, né? A saponificação também. E a gente falou da oxidação do ácido ascórbico, que diminui a disponibilidade desse nutriente, tá? Gente, é muita coisa para a gente compactar nessa última aula, mas o objetivo justamente é isso, é só para que vocês resgatem aquilo que já tinham visto, né, para que lembrem, eita, esse aqui eu preciso estudar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco nesse conteúdo, certo? Eu queria dizer que foi um prazer dividir esse bloco com vocês, que eu espero que a gente se encontre mais vezes. Boa sorte na prova, sucesso para todo mundo e até a próxima, gente!